chamar o Andrew aqui, ele está com o Bruno. O que aconteceu lá? Agressão na equipe da TV Cine Matinhos? O que foi? O que é isso, Andrew? O que foi que aconteceu, meu querido? Vamos lá então, Tony. Boa tarde para você, boa semana para quem está acompanhando Voz. Vamos explicar então o que aconteceu. Foi uma situação ontem um tanto quanto constrangedora, que aconteceu com a nossa equipe aqui em Caiobá. Vale ressaltar já de início que a gente não estava trabalhando, tá, pessoal? A gente estava ontem aproveitando a noite, era uma noite aí que a gente não tinha compromissos ali, né, de trabalho com a TV, então a gente aproveitou a noite de ontem para poder sair, comer alguma coisa, poder aproveitar a noite por aqui, porque hoje a gente já voltaria ao trabalho. Então ontem estava eu, Andrew Augusto, a Érica, que é a nossa produtora, e também o Paulo Robb, que é o nosso diretor de imagens aí na TV. A gente está residindo aqui na cidade de Matinhos nessa temporada para poder fazer a cobertura do verão. E ontem o que aconteceu foi o seguinte: ontem nós então saímos de casa, né, para a gente poder então comer alguma coisa, vindo aqui pela beira-mar, pela Avenida Atlântica. A gente estava passando aqui, ali naquele ponto onde a gente está mostrando agora, que é a calçada lateral da pista, certo? A gente estava vindo por aquela calçada, nesse mesmo local onde nós estamos agora, e então decidimos atravessar a rua e vir para o calçadão. Aqui, nesse local, tem uma faixa de pedestre elevada. Então os veículos devem o quê? Respeitar, aguardar naquela faixa branca ali, até o pedestre atravessar, para ele então seguir aí a sua rota, né, o seu destino. Porém, ontem aconteceu o quê? Uma situação totalmente complicada. Ontem nós fomos, então, atravessar ontem à noite, por volta das 8 horas da noite, a gente foi atravessar esta faixa elevada. E o que aconteceu? O carro subiu a faixa, parou aqui nesse ponto, bem aqui em cima da faixa, que já é errado, é infração de trânsito, você parar o veículo em cima da faixa de pedestre, isso todo mundo sabe. Então atravessamos pela ponta da faixa, fora praticamente ali quase da faixa de pedestre, porque o motorista parou aqui em cima. O Paulo Robb olhou para mim e para a Érica, olhou com a sua feição ali, então, né, tipo, cara, tá errado, né, mas tudo bem, vamos atravessar. O cara que estava dentro do veículo, o motorista que estava dentro do veículo, percebendo que a gente estava ali se comunicando entre a gente, né, falando da situação que estava errada, não gostou de a gente estar aí, né, pedindo um pouco mais de atenção do motorista enquanto o pedestre atravessava. O que aconteceu? Ele não gostou. A partir desse momento ele começou a xingar eu, Érica e o Paulo, aqui nesse local onde tudo aconteceu. E não contente, ele passou a faixa, parou o carro bem aqui na frente. E o que aconteceu? Ele desceu do carro e veio para cima de nós. Ele veio realmente para agredir, saiu do carro descalço, ele estava sem camisa, era um veículo rebaixado, ele estava com som alto, atrás do carro dele vinha o carro do irmão, que também perseguiu a gente aqui nesse local. Foi uma correria desnecessária e danada, xingando a todo momento a gente que estava aqui, xingando e também destratando as pessoas que estavam nos veículos de trás, aguardando a situação acabar, sem entender o que estava acontecendo. O rapaz estava realmente descontrolado. Foi uma situação realmente que eu nunca passei. A Érica, meu Deus do céu, a gente ficou em choque na hora, nunca passou também por uma situação dessa. Eu, Tony, para quem me conhece, eu fujo de confusão, eu não gosto de briga, não compactuo com esse tipo de situação. Eu acho que não é assim que se resolve as coisas. Quem conhece também o Paulo, a Érica, então nem se fala, não gosta desse tipo de situação. Então foi isso que aconteceu ontem, aqui em Caiobá, junto com a nossa equipe. A gente não estava a trabalho, certo? E aconteceu toda esta situação, infelizmente. O motorista totalmente sem noção, descontrolado, a gente não sabe o que se passava na cabeça dele no momento, mas ele decidiu descer do carro e vir agredir. Para ele achou que ia resolver a situação daquele jeito, vindo agredir os pedestres que estavam cobrando um pouco mais de atenção por uma falta de responsabilidade dele em parar o carro em cima da faixa e ainda não gostar de ser aí, então, né, questionado o porquê que estava parando em cima do carro. Lembrando que a gente não disse em nenhum momento nenhuma palavra, ele só não gostou do fato da gente se olhar entre nós e, né,
já ele notando, sabendo que estava errado, sabendo então que na troca de olhares ali entre nós, a gente estava então questionando a situação dele estar errado. Nesse momento, o Paulo teve que correr junto com a Érica. Se eles permanecessem aqui no local, eles iriam ser agredidos. Eu posso falar isso com muita prioridade, porque se eles não corressem, o rapaz iria sim bater no Paulo e também iria bater na Érica, até que ele chegou na nossa produtora e ameaçou ela. Falou: você vai se ferrar, eu vou te pegar, você estava junto com ele. E foi para cima dela e ela correndo desesperada. Todo mundo aqui que estava no calçadão ontem pôde, infelizmente, acompanhar essa cena lamentável, viu? Gente, então ontem o que aconteceu? A minha opção foi fugir desse local, sair da visão do rapaz. Me escondi em um local para poder ligar para a polícia. Liguei para a polícia prontamente atendeu. Em menos de 2 minutos eles encaminharam as viaturas aqui. Foram as viaturas da Rotan, as viaturas pretas, para quem não conhece, da Rotan, que atuam aqui no litoral. Vieram então atender a ocorrência. Como aqui estava tudo travado, devido ao trânsito que já é ruim aqui nesse local, quando tem muito movimento aqui na praia, as viaturas então subiram aqui pela ciclovia, foram então em sentido ao carro, passamos todas as informações do carro, a placa do veículo, que eu consegui memorizar na hora devido ao nervosismo, mas consegui. Passamos então as informações e a polícia prontamente atendeu esta situação. A polícia chegou então até os rapazes que estavam nesse veículo, eram 2 veículos, o veículo do principal, que era esse rapaz então que tentou agredir a gente, e também do irmão dele. Eles tentaram ainda inclusive fugir da polícia. Quando eles viram que a polícia estava chegando, eles entraram em uma rua contramão. Olha o perigo. Entraram em uma rua contramão e a polícia então conseguiu fazer um cerco e conseguiu então prender esses rapazes que estavam aí fazendo esta baderna, esta palhaçada, pessoas que não têm paciência aqui no trânsito na cidade de Caiobá. Os policiais ainda em conversa com a gente, perguntaram se a gente ia querer representar. Nós, é claro, representamos. Vamos levar isso adiante, porque isso é uma coisa que não deve acontecer, é com certeza um desrespeito com as pessoas que estavam aqui. Então a gente vai levar adiante, por quê? Porque tem que ter sim uma punição, apesar de a gente não ter se ferido, graças a Deus, poderia ter acontecido uma coisa pior. Se não houver punição, a pessoa vai repetir essa situação novamente, então por isso que nós vamos levar adiante. A nossa audiência está marcada para junho e a gente vai estar lá presente, buscando o quê? Buscando que a justiça seja feita e que esse rapaz seja punido da forma correta, do jeito que a justiça determina, porque situações como essa não pode acontecer. Algo de grave poderia ter acontecido, ele poderia ter feito uma situação dessa com uma pessoa muito mais estourada, uma pessoa muito mais nervosa, que poderia estar armada. Algo de pior poderia ter acontecido. Graças a Deus que foram pessoas calmas, que não gostam de confusão, que ele encontrou pelo caminho para poder descontar a raiva dele. Então, a gente vai continuar seguindo com essa situação e agora torcer então para a polícia tomar aí, a justiça também, né, tomar as medidas cabíveis. E eu quero, para finalizar, agradecer o trabalho da polícia. A polícia foi, assim, de extrema importância, agiu de forma muito rápida. Muita gente deve estar pensando: ah, mas vocês são da TVCI, por isso que foi rápido. Gente, aí que o povo se engana. A gente só informou que era da TV quando a gente saiu no final da ocorrência, lá na companhia de polícia. Lá, quando a gente estava saindo, alguns policiais que reconheceram, né, a gente, perguntou: vocês não são da TV? Ele disse: sim, a gente é da TV. A gente está aqui em Matinhos, morando temporariamente, a trabalho, e a gente trabalha lá. Mas em nenhum momento a gente usou, né, a força que a TV tem aqui no litoral para poder então aí, né, se sobressair em cima da situação. Realmente o trabalho da polícia foi essencial, foi muito rápido. Então fica aqui meus parabéns aos policiais militares, à equipe da Rotan, que conseguiu então de forma muito rápida, em menos de 5 minutos, do início da ocorrência até a apreensão desses carros aí, desses rapazes que estavam fazendo essa baderna. Então o trabalho deles foi com certeza fundamental e graças a Deus que eu, Andrew, a Érica e o Paulo estamos bem hoje, estamos podendo contar essa história. Não queríamos, né, contar, porque é uma situação bem lamentável, mas a gente está aqui para contar essa história. Então essa foi a situação que aconteceu ontem aqui em Caiobá. Muita gente se assustou, né, quando viu os carros por aqui. Então quem está acompanhando agora já deve estar sabendo o que realmente aconteceu. Tony. Perguntar um negócio: em algum momento lá na companhia você viu
se a polícia pediu o exame de bafômetro, o exame toxicológico, porque ou ele está supostamente bêbado, completamente bêbado, ele e o irmão, ou drogado, ou é um cara que é desequilibrado mental. Um cara desses, olha, e quando o irmão da frente se alterou, poxa vida, qual seria a expectativa? Que o irmão que vem atrás, não, mano, peraí, calma, tá nervoso por quê? Não, deixa quieto. Não, ao contrário, ele botou lenha na fogueira, porque é fácil brigar, né? Quando você está na maioria, como eu digo no caso seguinte, a Érica, uma menina, o Paulo e o André, que não queriam briga em momento algum, então o cara explodiu do nada, ele totalmente errado. Aí tá o carro, cuidado você que está na praia, hein? Esses dois aí são desequilibrados. Se você vê esses carros, corra, fuja, porque eles passam por cima de você. Não se sabe se é bebida alcoólica, droga ou são desequilibrados mesmo. Esses caras são perigosos. Daí a placa do carro, você vê esse carro, isso é um Sandero. O carro da frente é um Punto. Esses carros são conduzidos por pessoas desequilibradas. Cuidado, esse aí também está precisando de uma academia também, tipo Tony Lagos, barrigudão. Deve ser cerveja também, vou te contar. O outro não, o Mano não. O Mano ele é mais magrão, mas o outro é gordo metido a querer brigar. Olha, ó. E aí a pergunta que eu te fiz, só para a gente encerrar, lamentavelmente, né, porque isso aí não era para ter acontecido, mas o cara completamente desequilibrado, alterado, dá para ver no jeito deles. Você viu se a polícia solicitou exame toxicológico ou bafômetro para entender o que estava acontecendo com essas duas figuras aí? Olha, Tony, as primeiras informações que a gente colheu assim que a gente chegou na companhia foi que nada constou, viu, sobre eles estarem bêbados ou sobre efeito de drogas. Então, realmente, são rapazes aí, como você falou, descontrolados. Inclusive, a esposa desse rapaz que estava de bermuda amarela, que correu atrás da gente, ela ficou desesperada. A gente recebeu umas informações, inclusive, que essa mulher está grávida. A mulher não sabia o que fazer para poder controlar o seu companheiro, que estava de forma desrespeitosa, agredindo todo mundo verbalmente, queria agredir fisicamente. Inclusive, Tony, até esqueci de citar, alguns carros que pararam aqui e buzinavam, pedindo para a situação acabar, para eles poderem seguir destino. Quando eles começaram a buzinar, ele, descontente, começou a cobrar também o pessoal dos carros de trás, querendo saber por que estavam buzinando, que desça do carro, batia no peito, queria cobrar. Mas quando a polícia chegou, aí acalmou, aí segurou. Quando chegou na delegacia, ficou arrependido. Então a gente fica pensando, gente, será que vale a pena você fazer uma situação toda dessa, uma baderna, passar uma vergonha dessa, por causa de briga de trânsito? Então, o que fica hoje aqui, Tony? A gente está fazendo esse link ao vivo para contar essa história, não é para o pessoal ter pena da equipe da TVCI não, viu? Isso daqui é para ficar de alerta para as pessoas aí que gostam de estourar, gostam de explodir, para se controlarem, gente, porque isso tem sim punição, a polícia trabalha para punir esse tipo de situação, então as pessoas têm que ter um pouco mais de controle, tem que ter um autocontrole. Antes de você querer fazer alguma coisa, respira fundo, conte até 10 e pense, será que eu vou mesmo me ferrar fazendo um negócio desse para então poder me prejudicar a esposa, que provavelmente ali, pelo que a gente teve de informações, estava grávida? Então tem que pensar muito bem, tem que contar até 10, as pessoas elas têm aí que ter um pouco mais, como eu falei, de autocontrole e parar de brigar por motivos tão banais, Tony. Ok, tá aí o registro, lamento profundamente e vamos continuar trabalhando, né? Não tem nada a ver com agressão contra a imprensa, porque ninguém sabia, na verdade, né? Ninguém sabia. Obrigado, Andrew. Eu só quero botar para encerrar a última vez esse carro aqui, os dois carros, porque me parece que o barrigudo é o mais agitado. O pançudo é o mais agitado e a mulher dele está grávida e desesperada com tudo que está acontecendo. Ele está conduzindo esse Sandero aí, essa é a placa. Cuidado com esse barrigudo que ele é meio fora da casinha, hein?
Lá. Ele está conduzindo o vermelho ou o outro? Acho que é o vermelho. Aí bate no peito, diz que é o cara, aí ó. Quando chega a polícia, afina, né? Afina, né, velho? Quando chega a polícia, ele tenta fugir na contramão e a polícia foi atrás dele. Então, cuidado. Se foi feito algum tipo de teste para ver se estava bêbado ou drogado, esse camarada, me parece que não. Então, ele é desequilibrado. Cuidado. Cuidado você que está aí na praia com esses dois caras. O rapaz que tenta agredir está no ponto preto. Então, cuidado com esse barrigudo que utiliza esse ponto preto. Tá bom? O irmão, me parece ali que ele tenta em algum momento, não sei se eu estou enganado, não estava lá, ele tenta ali, ó, conversar e tal, mas ele não para em momento nenhum, irmão. Aí, os outros carros começam a buzinar e ele não quer nem saber. Ele começa a chamar todo mundo para porrada. Ah, gordinho louco, hein? Que barbaridade. Ó, eu estou recebendo a informação porque pela imagem era isso. O irmão tentou conter os ânimos. O irmão mais magrinho, ele tentou apaziguar os ânimos do gordo, do barrigudo, do pançudo. Mas ele estava completamente desequilibrado. Pior, ele vai ser pai esse cara, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos para o intervalo que a gente já volta.